Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, sua companhia de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde, aqui no YouTube do Antagonista. Esse programa tem um formato diferente. Geralmente, quem gosta de aprofundar os debates é que aprecia. Primeiro eu te trago os fatos, depois a minha opinião. E antes de opinar, eu te digo uma coisa que você só vê aqui. Qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita. E todo dia um fato diferente, que afinal não falta isso na nossa política. Fato do dia de hoje: PT não tem gabinete do ódio, é gabinete do amor. Gente, o que nós estamos vendo? O que nós estamos vendo? Um esforço, mas um esforço monumental para espalhar coisa com inteligência artificial atrás do Hugo Mota e querer convencer o povo a sair na rua pedindo mais imposto. Vai, Lula! Cria mais imposto! Queremos pagar mais... Jesus amado! Olha, daqui para frente é só para trás, viu, Brasil? Enfim, bora lá pro fato do dia. Fato do dia: PT não tem gabinete do ódio, é gabinete do amor. Pois é. Qual é o grande problema que o Brasil tem e que, se o Lula resolvesse, até talvez você apoiasse o Lula? Não, porque eu nunca apoiaria. Nós já apoiamos o Lula numa coisa que é o quê? Que é transformar o meu aniversário no feriado da independência. Vai ser o Madá Day. Do mesmo jeito que hoje o 4 de julho é o feriado da independência dos Estados Unidos, que tem gente soltando fogos, eles fazem festa, todo mundo será obrigado a fazer festa no meu aniversário. Isso nós já concordamos com o Lula. Agora eu vou te mostrar uma outra coisa aqui, que se o Lula ouvisse esse homem e resolvesse isso, você era capaz de votar no Lula. Todo mundo ia votar no Lula. Vamos ver. Si el primer comando de la capital y el comando Bermelo se extendieran por el Mercosur, toda la región estará en peligro y será imposible erradicarla desde su país de origen. Por eso termino esta presidencia dejando este compromiso a la siguiente presidencia del bloque, a cargo del Brasil, seguro de que juntos lograremos dotar al Mercosur de una herramienta necesaria para combatir eficazmente el crimen transnacional organizado. Pois é. Mas não está resolvendo nem Viagem da Janja direito, né? Tá atrapalhado. Atrapalhado esse Lula 3. Gente, o Lula 3 é pior que a Dilma 2. É aquela atrapalhação. Aqui, olha, o Sam Pancher, nosso colega do Metrópolis, postando: perfis de esquerda lamentam que o ex-presidente Jair Bolsonaro não revogou a concessão da TV Globo. É isso aí que você leu, olha lá. Eu me pergunto se a Globo não deveria ter sua concessão revogada em 2022. Podia ter sido um favor que aquele abjeto faria. A única proposta boa que o inútil fez foi acabar com a Globo. E nem isso ele cumpriu. E o governo Lula tá com problema aí na planilha de Excel. A gente até pode fazer uma vaquinha, gente, para dar um ábaco o pessoal do governo fazer conta. Que tá uma coisa difícil. Tá uma coisa muito difícil. E a negociação, muito difícil também. Essa questão do IOF, o governo tomou de lavada, o governo está apanhando de lavada no Congresso direto. E o que gerou até um momento cômico no debate entre o Lindbergh Farias e o Kim Kataguiri. Vamos ver. Vou falar das blusinhas. Se tem um brasileiro que foi contra aquela taxa das blusinhas, foi o Lula. Foi o Congresso, foi uma votação do parlamento. O Lula resistiu o tempo inteiro, digo mais o Lula e a própria Janja, que tinha essa posição muito clara contra essa taxa das blusinhas. Ô Lindbergh, pelo amor de Deus, você quer dizer que foi coisa do Congresso Nacional taxar a blusinha que o governo não queria? O PT inteiro votou a favor, assim como o PL. E aqui eu não vou passar pano pra um, não. Os bolsonaristas fingiram que estavam contra, discursaram contra, na hora de votar, votaram simbolicamente a favor. O único deputado que pegou o microfone naquela votação individualmente pra marcar voto contra fui eu. Agora, se você me diz, na taxação da blusinha, que o Lula é contra, então eu vou fazer o seguinte, eu vou falar, minha assessoria tá assistindo aí, vou pedir pra minha assessoria fazer agora um projeto meu pra gente revogar a taxa da blusinha, voltar à isenção, e eu peço seu compromisso aqui então, como líder do PT, de que você vai apoiar o meu projeto para revogar a taxa da blusinha.
Vamos ter esse compromisso? Vamos firmar esse acordo aqui? Apresenta agora, a assessoria pode apresentar agora. Já pega o número do projeto, que aqui no final do podcast tem o número do projeto, eu já passo pro Lindbergh assinar urgência aqui agora como líder. A Tati tá no telefone aí, tá querendo entrar ao vivo na live. Bom, vocês são contra, então vamos lá. Como a coisa já degringolou, a vaca já foi pro brejo, daqui para frente é só para trás, estamos partindo para o desespero. E o que é o desespero? Vamos fazer um gabinete do ódio. Desculpa, do amor. Na tela, a reportagem do Antagonista. É do Wilson Lima, tá? O Wilson Lima que fez. Fundação vai garantir suporte jurídico ao gabinete do ódio petista. A ação da Fundação Perseu Abramo, chamada Pode Espalhar, será bancada com dinheiro do fundo partidário. O PT e a Fundação Perseu Abramo, braço político da sigla, vão dar suporte jurídico a influenciadores digitais que participarem da campanha digital contra o Congresso Nacional, deflagrada após a derrubada do decreto presidencial de imposto sobre operações financeiras, IOF. Aqui cá entre nós, volta aqui para mim. Gente, como é que foi mesmo o último governo que era contra o Congresso? Como é que chamava isso? Um período. Lá para 64, começar, não, o Congresso não sei o quê, depois 68. Eu não lembro, mas acho que chamava Democracia alguma coisa. Vamos voltar aqui para a matéria. A ação chamada Pode Espalhar será bancada com dinheiro público, já que a entidade é financiada com recursos do fundo partidário. Um detalhe, a ação vai se estender até as eleições de 2026, segundo o PT. Levantamento feito pela consultoria Bytes, a pedido do jornal O Globo, apontou pelo menos 1,7 milhões de interações nas redes sociais durante a campanha deflagrada contra o Congresso. Os vídeos feitos por meio de inteligência artificial satirizam a atuação do presidente da Câmara, Hugo Mota. Aqui, olha, a declaração do Paulo Okamoto. Vocês podem dizer, o governo do Lula é um governo que eu gosto. Isso não é campanha antecipada. Se precisarem de advogado, podem acionar nossa rede e vamos tentar providenciar orientação ou defesa, disse Paulo Okamoto. O senador Humberto Costa reforçou a importância da atuação coordenada nas redes sociais. Retomamos o Bolsa Família turbinado, voltamos com programas na saúde, educação, moradia e assistência social. O Brasil está crescendo mais do que previam, o desemprego caiu, a renda aumentou. Na tela aqui o tweet do Pedro Cerizio, nosso publisher do Antagonista. O PT agora tem um gabinete do ódio organizado. Como primeiro alvo, escolheram o Hugo Mota, mas foram 383 votos contra o IOF. Algum idiota achou que seria bom abrir uma guerra contra a maioria dos deputados. Lula já era. Agora Lula vai almoçar com Hugo Mota, com Davi Alcolumbre, mas a verdade é que no Lula 1, Lula 2, ele já teria ido almoçar no dia seguinte que ele perdeu a votação. Agora, não só deixou o tempo passar, como o governo dele acha que vai dar muito certo fazer uma ação coordenada de ataque digital contra os caras. Nós já vimos, tem até um general preso, Braga Neto, que liderava esse tipo de ação contra militares e contra suas famílias por não aderirem ao discurso do artigo 142 e papapá. Não adiantou, não adianta, não é ameaçando as pessoas que elas vão ceder. E, aliás, o PT já devia saber disso. Já é quarto mandato que está governando. Esse século, praticamente, só o PT governou o Brasil. O Leonardo Lopes fez um extenso post sobre as semelhanças entre o gabinete do ódio e o gabinete do amor. Ambos são centrados numa pessoa e não numa causa. No caso, Lula e Bolsonaro. Ambos organizados de maneira hierárquica, com níveis de influência onde as pessoas podem ascender e com isso conquistar cargos, vantagens e construir uma carreira na política. Ambos com investimento de quem tem dinheiro e pode levar vantagem com isso também. Ambos associados a um grupo de influências, jornalistas e aspones que querem escalar em níveis de influência com o líder supremo e com isso ganhar cargos, vantagens e construir uma carreira política. Ambos organizam ações, sobem hashtags ou termos específicos que são distribuídos em grupos de WhatsApp e Telegram para toda a sua base.
Ambos se utilizam também de perfis falsos para impulsionar suas ações coordenadas. Ambos atentam contra instituições da República. Ambos promovem cancelamentos, perseguições e linchamentos virtuais contra desafetos, geralmente do centro e isentões. Ambos divulgam fake news, meias-verdades e manipulações para enganar seu eleitorado. Ambos inflamam e radicalizam sua base para não pensar mais, apenas repetirem jargões e motes de campanha. Voltando àquele levantamento da consultoria Bytes, tem um dado a mais aqui. Fizeram tudo isso com o Hugo Mota. Foram 173,8 mil menções a Mota só na última quarta-feira, 2 de julho, a maioria crítica. Ele tem sido alvo especialmente de influenciadores de esquerda e ligados ao Lula. Mota perdeu seguidor? Ganhou. Ah, é que a esquerda não faz igual à direita. Também, mas não é esse o fator. Não está tendo mais o mesmo efeito. O Carlos Bolsonaro, esses dias, estava aí me atacando nas redes. Durante o governo Bolsonaro, um ataque do Carlos Bolsonaro, vinha gente na minha igreja, atrás de mim no supermercado, ameaçar minha família na rua, e no prédio da minha avó que estava com câncer. Era o Carlos Bolsonaro mencionar, acontecia isso. Agora, nem assim, essas coisas que ficam, você deveria morrer, não sei o quê, nem isso. Máximo xingar de vaca, vagabunda, mas isso eles fazem o dia inteiro, porque, enfim, é o palavreado que eles usam na casa deles. Mas agora vamos aqui ao ataque ao Hugo Mota. Esse perfil aqui, Dilma Debochada, postou essa foto que você deve ter visto, Brasil Refém, Congresso da Mamata, que está circulando aí pelas redes. E quais são os vídeos de inteligência artificial? Vamos dar uma olhada, que representaria em tese o Hugo Mota. Fala, meu povo escravo do trampo. Aqui quem fala é o deputado Hugo Nem Se Importa. Agora é hora do jantar de luxo. E quem paga a conta? Vocês. Relaxa, galera. Podem comer e beber à vontade. Reembolso é para isso mesmo, para degustar o suor do povo. 27 mil é pouco. Vai. 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 Relaxa, Brasil. Amanhã essa garrafa vira nota fiscal. Esse é o cara. Se é pra enganar o povo, que seja com rosto de herói, né? Reembolsado com amor. Obrigado, viu? Fio dental, lente, clareamento, tudo no padrão parlamentar. Luxo e reembolso. Obrigado, viu? Absurdo. Enquanto a gente escolhe entre comprar comida ou pagar o aluguel, eles reembolsam um jantar de luxo com o nosso suor. É clareamento, harmonização, peeling, tudo reembolsado. E o povo que lute. Segue aqui no TikTok para mais vídeos. Tem esse outro aqui que é com aquela hashtag Congresso Inimigo do Povo. Outro vídeo montado com inteligência artificial que a militância petista está espalhando por aí. Hugo Mota, esse pilantra, se reuniu às pressas com mais de 50 empresários na casa do ex-governador de São Paulo, João Dória. Nessa reunião, esse lixo foi chamado de herói pelos que estavam lá presentes. Para os milionários, esse cara é herói. Mas para nós trabalhadores, esse rato é um traidor. O Congresso está jogando contra nós para proteger milionários. O motivo da briga do presidente Lula com o Congresso é que essa turma de parasitas está querendo cortar o que eles consideram gastos com saúde, educação, segurança e, o pior, querem congelar o salário mínimo por 6 anos. Daí eu pergunto a você que está assistindo esse vídeo, isso é ou não é uma patifaria? Já para as netes, os bancos e os super ricos, é proteção total. Se o Lula ousar cobrar imposto dessa gente, que não paga nada, o Congresso parte para cima do governo. E aqui o comentário do governador Ronaldo Caiado sobre um terceiro vídeo que circula. Você vai conseguir ver um pedaço, você já deve ter visto nas suas redes. Esses vídeos que eu assisti ontem, é algo que eu nunca imaginei um presidente da República autorizasse vídeos com aquele nível de agressividade entre uma verdadeira guerra de secessão no país. Fui candidato com ele em 89, é quase 40 anos atrás.
De repente, voltar isso de novo é preocupante. Naquela época, ele era um candidato. Hoje, ele é um presidente da República. Você, ao presidir um país, o que você deve fazer é conciliar, é pacificar. Você não governa divergindo nesse nível da divergência. Isso aí, mudou alguma coisa a situação do IOF? Não mudou. Bom, Felipe Moura Brasil. Moraes suspendeu efeitos de todos os decretos sobre IOF e determinou audiência de conciliação entre o governo Lula e o Congresso Nacional sobre o tema. O STF agora é o terapeuta dos poderes. Sentem aqui no divã, meninos. Vamos conversar. Só lembrando que não existe, isso de audiência de conciliação é inédito, porque o Ministério da Glaze é que é para fazer essa ponte. Para que existe o Ministério, então? E o discurso que o IOF é só para os ricos está sendo aí difundido por vários influencers ligados ao PT. Se você quer argumento para rebater essa gente, eu vou trazer aqui a Maria Carolina Gontijo, duquesa de Tax. Gente, eu adoro BBB, adoro BBB. E lá no X, a Ana Paula Renault, que é ex-BBB, inclusive eu assisti o BBB dela. Olha ela! Eu lembro que era assim. Eu tava falando sobre IOF e aí ela me perguntou o que ela tinha falado de errado. E eu resolvi fazer esse react aqui, porque eu respondi, mas ela fingiu que não leu. Olha ela falando bobagem. Tá rolando um pânico por aí, dizendo que o governo quer criar imposto novo, aumento do IOF. Então, tava, né? Mas aí o Congresso... Você tem carro importado? Viagem de classe executiva? Leva a família toda pra Disney? Mesmo com a vida muito confortável, isso que eu vou explicar não é sobre você. Mas como que não é sobre mim? Mesmo com tudo isso, você não está entre os 2% mais ricos. Não tô, mas até aí onde que não é sobre mim? Muito menos no 0,1% que realmente será impactado por essas mudanças. Pra ter uma ideia, o 0,1% mais rico do Brasil representa cerca de 140 mil pessoas num país com mais de 203 milhões de habitantes. Mas só o 0,1% mais rico que faz operação financeira? Aí eu me perdi, Ana Paula. Porque até onde eu sei, financiamento, cartão de crédito para poder pagar no exterior, cheque especial. Eu não acho que o 0,1% mais rico pega cheque especial. E é pra esses 140 mil que a conta vai chegar. Que história é essa, Ana Paula? Tá doida? Na verdade, a reforma tributária aprovada lá em 2023 vai acabar com o IOF em financiamentos de carro e casa até 2029. Ela misturou até a reforma do consumo. Tá certa a informação dela, ok. Mas eu não tô entendendo onde é que ela tá querendo chegar. O IOF é aquele imposto que todo mundo paga quando financia carro, financia um imóvel. E com o fim dele, o governo precisa compensar, mas de forma justa, sem pesar pra quem já paga muito imposto, que somos nós. Que história é essa, Ana Paula? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O governo tá criando o IOF agora porque tá faltando dinheiro. A vontade de passar parece um mop giratório. Assim, o que está sendo proposto é justiça fiscal pra quem nunca pagou nada. O briefing dessa justiça fiscal tá me irritando uma quantidade que a galera que não tem a menor noção do que tá falando, agora fica aí igual o papagaio da Ana Maria. Justiça fiscal. E vai começar com os super ricos. Você sabia dos fundos exclusivos? Fundos de quem tem mais de 10 milhões de reais aplicados hoje. Amiga, isso é assunto de 2023. Já passou, hein? Já passou, já estão pagando. Não paga nada de imposto nenhum. A ideia é cobrar deles 20% como qualquer fundo novo. Que 20%, Ana Paula? Ana Paula acordou do coma ontem. Não, só pode. Alguém sabe se a Ana Paula ainda estava trancada no BBB? Porque pode ser que tenha acontecido isso. A mudança só atinge quem investe mais de 600 mil reais por ano. Ou seja, quem consegue colocar mais de 50 mil reais por mês em previdência. Ah, agora ela mudou pro VGBL. É muito rápido. Eu não consigo acompanhar o raciocínio pessoal do BBB. Passariam a pagar 5% sobre o lucro. Agora os investimentos mais acessíveis à classe média, que é o LCI, LCA, CRI e CRA. Usado por todos nós pra guardar dinheiro. São investimentos isentos de imposto de renda, mas a proposta é cobrar 5% sobre o lucro. Se você tem 50 mil reais aplicado, lucra 5 mil em um ano, isso daria 250 reais por ano ou 20 reais por mês. Ah, muito pouquinho. Vocês também... Eu vivo falando nos vídeos aqui, o tanto que vocês reclamam à toa. Mesmo assim, ainda mais vantajoso do que algumas aplicações tradicionais. No fim das contas, isso não é um imposto novo, é uma compensação justa pelo fim do IOF que todo mundo paga. Que fim do IOF? Ah, eu vou falar um negócio. Compensação pelo fim do IOF desde 2029. Respira. Quem tem mais pode e deve contribuir mais. Isso é justiça fiscal de verdade, sem terrorismo, sem pesar em quem já carrega o país nas costas, entendeu? Então é por isso. Fique atento. Eu tô atenta. Eu não devia estar. Eu preferia estar trancada no Big Brother pra não ter que ouvir isso. Preferia. Bom, enquanto isso, o pessoal ligado ao Boulos, MTST, Frente Povo Sem Medo, inventou um tipo de protesto que ele começa aqui no Brasil e vai se expandir, não sei para onde ele vai se expandir. Eles invadiram o Banco Itaú num protesto para pagar mais imposto. Foram lá pedir mais imposto dentro do Itaú, que, aliás, o pessoal do Itaú apoiou a campanha do Lula. Peraí. E teve lucro recorde durante todos os governos do PT. Gente, eu não entendi o que é esse protesto, mas teve, vamos ver.
Só para falar uma coisa para vocês, o protesto foi depois das 11 da manhã, tá? Porque quem não vai acordar cedo também. Foi depois das 11 da manhã, em dia de semana. Só gente que trabalha na escala 6x1, correto? Não é verdade? Vamos lá. A grande questão é que o governo está tentando de tudo, mas fica muito difícil o brasileiro acreditar em qualquer coisa que o governo diga sobre imposto. Por quê? Taxa das brusinhas. Lembra? Aí, em vez de Congresso inimigo do povo, agora tem um pessoal falando em Centrão inimigo do povo. Aqui, vai ter um ato, dia 10 de julho, Centrão inimigo do povo, pelo fim da escala 6x1 e taxação dos super ricos já. Eles estão colocando isso. Enfim, podia até, eu tenho até uma ideia que podia chamar o general Heleno, né, para cantar Se Gritar Pega Centrão, do trio elétrico deles, do Centrão inimigo do povo. Eu acho que ia ficar muito bonito, muito bonito. Chamava o general Heleno para ir no caminhão. Porque eles não são iguais, gente, não são iguais. Vambora. Aqui, ó, do Instagram do antagonista. Boulos celebra a invasão de banco na Faria Lima. Pra cima. Pois é, ficou moderado, né? Vamos lá. Érica Hilton tomando notas da comunidade. Que estão investindo em fake news também, né, gente? O presidente Lula acaba de sancionar mudanças importantes no INSS. Agora, pessoas aposentadas devido a Alzheimer, Parkinson, esclerose lateral amiotrófica e a AIDS não farão mais a perícia contínua. O presidente vetou isso, tá? O Congresso é que derrubou o veto, então as pessoas vão conseguir isso, porque o Lula não queria dar, não. Enfim, o Lula tá numa onda não muito boa, tá em baixa, tá começando a entrar em baixa. Ainda é presidente, mas tá em baixa. O que os amiguinhos dele falavam quando ele estava em baixa? Recordar é viver. Na tela. Eu não tenho a menor dúvida de que houve corrupção no governo do PT. Né? Assim, você tem aí provas de que houve corrupção na Petrobras, né? Durante os governos do PT. Né? O governo Lula era uma roubalheira e só a bandidagem do PT que tinha acesso a isso. Era pior. Hoje, pelo menos, a imprensa tem acesso. A imprensa bate, o STF responde. Aliás, eu os denuncio desde o Petrolão. O Lula não tem a capacidade de fazer um meia-culpa, né, como grande orquestrador do até então maior né, como grande orquestrador do até então maior escândalo da história da República, que foi o Petrolão. Não vamos aqui dourar a pílula. Nós estamos falando de um governo que primeiro usou o mensalão como mesada para comprar o Congresso Nacional, depois, numa reeleição para se manter no poder, um Petrolão dividindo com partidos políticos. É verdade essa culpa. Eu faço esse reconhecimento. O governo do PT não faz, até hoje nega que houve esse escândalo. E depois, agora, hoje nós temos o orçamento secreto também com alguns mesmos personagens. Aí aqui, gente, em homenagem a todos esses grandes revolucionários que estamos vendo agora, eu vou trazer um filme chamado Delírios de Guevara, parte 1, de um Instagram de IA chamado Tese Oculta. É sensacional. O Cláudio Manuel do Cacete Planeta que me mandou. Vamos ver. E aí, gente, para terminar, a militância da esquerda tá tão sem rumo que tá tomando vareio do monarca. Vareio do monarca. O monarca está desmontando o pensamento lógico deles. Na tela. Eu acho que a propriedade privada deve ser abolida. O cara fala, você tem algo, você tem um carro, você tem alguma propriedade? Eu tenho um carro. Posso pegar o seu carro aí pra mim? Não pode. Por quê? Por que eu não posso? Porque eu vendi a minha força de trabalho, que é a única propriedade que eu tenho no capitalismo, para poder comprar esse negócio. E aí é a sua propriedade privada, certo? Certo. Diante disso, meus amores, que pensar, que opinar, calma, que antes da gente opinar, bora para as narrativas. Congresso inimigo do povo. É uma elite que foi eleita para manter as coisas como estão. E por isso eles não suportam o presidente Lula. Eles não querem votar a taxação dos super ricos. Não querem acabar com a escala 6x1, porque eles querem tratar o povo como cidadão de segunda classe. Isso o presidente Lula jamais vai permitir, porque aqui
é uma democracia. Hugo Motta, vocês já viram quem é. É um inimigo do povo, é um homem que está bebendo uísque caro enquanto as pessoas estão nas favelas e não quer taxar os super ricos. Ainda fica ameaçando o presidente Lula. Mas o jogo vai virar, porque nós somos democracia, nós somos maioria e é para isso que eu fiz o L. Faz o L. Nós, patriotas, avisamos. O PT ia voltar para fazer imposto e roubo, como sempre fez. Que a gente não sabia que, além de tudo, ia ter censura. A gente já sabia que tinha a censura da toga, a ditadura do judiciário, mas a gente não sabia que ia ter tanto isentão aderindo a isso. Alguns estão acordando agora, mas é tarde demais. Já colocaram o Brasil nesse caminho. Sabe uma coisa? A gente tem toda a mídia apoiando o Lula. Todos eles junto do establishment. Só o Jair Bolsonaro poderia salvar o Brasil disso. E só o Eduardo Bolsonaro vai poder colocar as coisas no lugar. Então, você observe quem já está fazendo campanha para o Eduardo e quem está quieto. Porque quem está quieto é o isentão que faz o L. Faz o L agora, isentão. Faz o L. E qual é a minha opinião? Talvez agora o governo Lula e o PT queiram repetir uma experiência de assassinato de reputação muito bem sucedida em 2014 contra Marina Silva, que levou Dilma Rousseff ao poder. Mas agora a situação é completamente diferente. Primeiro porque as pessoas já se acostumaram durante esses anos todos com campanhas difamatórias que são feitas não apenas no ambiente político diariamente, mas também nesse ambiente de influencers, por essas agências que juntam vários perfis de fofoca. As pessoas hoje, mais de 10 anos depois do assassinato de reputação cometido pelo PT para eleger Dilma, já aprenderam muito sobre como funciona isso. Estão agora utilizando os influencers amigos para tentar destruir a reputação do Hugo Motta. Não está funcionando. Não funcionou. Eu não estou nem fazendo aqui uma avaliação moral do que está acontecendo. Estou fazendo uma avaliação prática. Não funcionou. Juntaram todo mundo para bater no Hugo Motta. O perfil do Hugo Motta cresceu. Compreende? Alguém vai ser convencido. Também o tema. Vocês querem convencer o Brasil a sair na rua pedindo para pagar mais imposto, gente? É uma coisa ridícula. E, mas o IOF vai equilibrar. A Controladoria Geral da União, do governo Lula, abriu mão de bilhões de multa de empreiteira da Lava Jato. Abriu mão de, não chegou a bilhão, mas quase, de dívida que as lojas americanas tinham de pagar depois daquele escândalo, daquela lambança. Se não tivesse dado os bilhões para corrupto amigo, bilionário, não tinha que sair fazendo mais imposto. É isso que aconteceu. Agora está aí nessa situação ridícula, fazendo um gabinete do ódio, do amor, porque o governo do amor faz um gabinete do amor dentro da Fundação Perseu Abramo, que é a fundação partidária do PT, organiza aí jornalista, assessor de imprensa que finge ser jornalista, influencer, perfil de fofoca, para ficar Congresso inimigo do povo, repetir o mote, né? Eles estão, parece que vai importar todos os slogans da época do AI-5, daqui a pouco tá, Brasil ame ou deixe. Tá sim, tá lá, Congresso inimigo do povo. O povo já não confiava no Congresso. Mas agora, eles fazendo isso, o povo tá confiando menos neles do que no Congresso. E não adianta fazer isso. Érica Hilton fazendo fake news, dizendo que o Lula aprovou o benefício que ele vetou. O Boulos com aquela coisa, o povo está invadindo o banco. Que povo que está invadindo o banco? Para reivindicar, cobrar mais imposto. Quero pagar mais imposto, pelo amor de Deus!
Precisamos pagar mais imposto. Aí inventa que IOF é para taxar super rico, achando que é todo mundo idiota. Não dá certo pela qualidade da campanha e porque hoje as pessoas já sabem como funciona. No início, os bolsonaristas utilizavam o mesmo método e funcionava, mas nem com os bolsonaristas está funcionando. Não é assim, a direita sabe usar melhor. Não. Outro dia o Carlos Bolsonaro estava me atacando aí nas redes. Em 2019, quando ele pegava o meu nome, fazia isso, jogava lá pro pessoal dele, a coisa virava absurda nas redes e escalava para o real. Vinha gente na minha igreja, eu ia no mercado, chegava na minha casa, tinha foto de eu e do meu filho pelas costas, dizendo, você não sabe quem nós somos, nós sabemos quem você é. Deixava um bilhetinho no para-brisa do meu carro em shopping center. Acontecia isso. Ameaçavam pessoas da família, seguiam pessoas da família na rua e o ameaçavam, não é ir na internet e falar, você merece morrer. Não! Eram coisas críveis, com dados. Um tweet do Carlos Bolsonaro. Ele fez isso semana passada? Nem você merece morrer, teve. Só o de sempre, quer ficar me xingando de vaca, de puta, de não sei... Eles fazem isso o dia inteiro, né? Porque a linguagem que eles aprenderam na casa deles, então eles exportam para o mundo. Mas não tem a mesma força nem na direita. E sabe o que tem menos força ainda? O Lula. O Lula, nos 2 primeiros governos dele, não estaria nessa situação. Ele, diante de uma derrota, já teria chamado e ido almoçar com os presidentes da Câmara e do Senado no dia seguinte e teria ajustado isso. Mas a gente está vendo um Lula fraco, demorado, que marcou toca e não marcou a reunião. A reunião está vindo tarde demais e depois do governo dele organizar um ataque coordenado contra o presidente da Câmara. E pior, um ataque que deu errado. O Lula saiu mais fraco dessa história toda. Olha, se o que essa galera está fazendo é o marketing a favor do Lula, a oposição pode ir para casa que não precisa mais. Eles mesmos já estão fazendo oposição. Bom, pessoal, Narrativas Antagonistas vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Qual que é a palavra do dia? Malucos por imposto. Malucos por imposto. É isso. Gente, pelo amor de Deus, cara fazendo passeata a favor de pagar imposto. Onde é que já viu isso, Brasil? Ai, me economiza. Vou ficando por aqui. Bom final de semana. Beijo até segunda. Tchau.